ao meu podcast, sempre trazendo temas em saúde, bem-estar, beleza, qualidade de vida. E hoje eu quero despertar vocês para um tema. Eu estou aqui junto com a Fernanda Piccoli, que vai me ajudar, né, a trazer essa outra perspectiva de entender as doenças, de entender o ser humano, que a gente vai falar aqui alguma coisa ligada à medicina quântica, né? Para quem não está familiarizado, né, hoje a gente considera que a doença ela teria etapas. A primeira etapa seria a nível quântico, que é a nível frequencial. A segunda etapa a gente pode considerar energético, a terceira a nível bioquímico e funcional, e no fim a nível estrutural anatômico, que é o que a gente está acostumado. E aí eu me despertei muito para isso, Fernanda, e eu quero saber também como que você se despertou, porque a gente vem de áreas diferentes, né? Eu venho da medicina, você vem da parte terapeuta holística, e aí eu queria saber como que você se despertou, mas eu vou contar primeiro a minha, né, como eu me despertei. Na verdade, eu já vinha ouvindo falar desse termo medicina quântica, né, que é algo muito ainda abaixo, vamos dizer assim, da parte energética, sempre com essa visão integrativa. Eu sempre tentei olhar o ser humano como um todo, mas foi através de um simpósio de ressonância que a coisa ficou cristalizada e que aí eu quero levar isso adiante. Então foi a partir daí, e logicamente vem de uma trajetória, né, de querer promover saúde, de querer trazer prevenção, que isso veio, né, para minha... não vou dizer para minha prática ainda, né, porque eu acho que eu tenho um caminho, mas eu acho que você tem muita coisa para contar de como isso começou e veio na sua vida. Me conta. Eu falo que é um grande despertar, né? Porque a minha vida, com esse olhar terapêutico, ela não começou para fora, ela começou para dentro. E hoje, na hora que a gente estava falando de manhã, eu falei, nossa, isso já faz que eu comecei a estudar, e foi uma das primeiras ferramentas que eu estudei mesmo, foi a homeostase quântica da essência. Isso há 10 anos atrás. Me traduz. E aí, por quê? Porque na época eu fazia terapia, eu já usava floral, já fazia vários outros tipos de terapia. E esse curso chega, eu falo que quando a gente está aberto as coisas chegam, né? Sim. E esse curso ele chegou e ele realmente marcou para desenvolver um novo olhar, um olhar quântico. Porque a gente está acostumado a ser tudo matéria, né? E até a gente brincava na época, é comprovado cientificamente. Porque a gente vai falar muito essa questão da ciência aí para isso depois. E a ciência hoje, ela comprova, ela traz, né, essa força que essas terapias quânticas, elas realmente têm efeito, né? E quando eu entrei nessa da homeostase, meu Deus, era muito trabalhoso. Há 10 anos atrás era uma coisa de muito autoobservação, né? Porque a homeostase é essa autorregulação interna do seu organismo. Exatamente. E a essência, aonde que está aqui na matéria a nossa essência? Primeiro, o que a gente pensa. O que eu ressoo com algumas coisas? Aonde tem ressonância para eu limpar essas memórias conscientes ou inconscientes? Então era muito a nível de limpeza mental a homeostase, tá? Por quê? Porque tudo começa, né, nessa questão da frequência, e o pensamento também é uma frequência. Quais os tipos de pensamento que eu estou tendo que vão me levar para uma doença? Quais os pensamentos que eu estou tendo que, de repente, me levam para a cura, né? Aí vão falar, mas tem a coisa da genética, tem não sei o que lá, tem, mas um estilo de vida, ele muda completamente até o que você estava predestinado pela sua genética, né?
Então, essa autoobservação, ela começou fazendo grandes limpezas mentais. E eu vou dar um exemplo que eu falo para todo mundo que é muito simples de despertar, tá? Imagina que uma mãe assiste um filme onde um filho, no filme, morre. Tem mãe que morre junto, que se mata. Tem mãe que não. Então, aí a gente vê qual é a ressonância que aquele sentimento que eu não passei, olha como ressoa em mim. Como assim esse sentimento ressoa em mim? Então, daí a homeostase quântica da essência fazia esse mergulho e começava a fazer essas limpezas de frequência de pensamento e ia ajustando internamente. E era muito legal porque a classe, né, e são um ano que a gente fica nessa, né, estudando, e aí as pessoas, inclusive eu, coisas que antes me emocionavam, não me emocionavam mais. Aí você fala, nossa, mas você ficou fria? Não, eu só não tenho mais essa ressonância de medo com aquela situação. Mas só o que eu quero chamar a atenção, que eu acho que vai ser importante, que você fez uma relação aí para a gente ter a certeza da presença, da emissão de frequências, né? Seja através da matéria, seja através de um filme, como você falou, né? Por que a gente assiste um filme e aquilo pode nos tocar ou não, né? Então isso comprova essa questão justamente da frequência que tudo isso pode emitir, né? E dessa ressonância que pode ocorrer ou não. Então, o que a medicina quântica hoje traz cientificamente, né? Que vai colaborar com a sua visão em relação ao comportamento, aos pensamentos, às emoções. É que todo órgão do corpo, ele também emite uma frequência. Exato. E a gente pode hoje medir. Existem aparelhos que nos ajudam, aparelhos de biorressonância, que nos ajudam a fazer essa medição. E aí, muito antes desse órgão estruturalmente estar alterado, eu já consigo identificar através de uma base estatística, né, de dados que define qual é a frequência de cada órgão, vamos dizer, saudável. Eu consigo, inclusive, ver o que pode estar sendo vulnerável na saúde daquela pessoa. Então, quando você fala dos pensamentos e sentimentos, eu acho muito legal você explorar isso, porque aí entra um pouco a visão da medicina integrativa. Tudo está interligado. Isso. E aí, como que através de um pensamento, depois a gente pode repercutir numa estrutura corporal, né? A medicina chinesa traz isso já há milênios, né? Então, assim, o pulmão, ele está conectado com que tipo de sentimento? Com a tristeza. O rim, com a raiva. Entendeu? Então, assim, a medicina chinesa, ela também já traz isso, né? Os sentimentos e qual o órgão que representa aquilo e como ele adoece. Então, assim, uma coisa vai entrando na outra e eu acho isso fantástico. Por quê? Porque hoje, com a medicina integrativa, a gente trabalha com a medicina da saúde, não com a medicina da doença. Justamente. Então, assim, como que eu me olho, me cuido? Porque uma doença começa a dar sinais muito antes dela se cristalizar no órgão. Muitas vezes eu percebo que existem pessoas que vão e passam em vários médicos e não acha nada, mas existe aquele mal-estar, existe aquele incômodo que às vezes não sabe explicar. E aí, com o aparelho, com essa medição, a gente consegue ir ajustando essas frequências, de repente corrigindo de uma maneira também natural. Não só natural, mas não invasiva. Isso que eu mais gostei
dessa possibilidade, né, que eu ainda vou ter que trilhar esse caminho, né? Inclusive as grandes referências hoje no mundo na medicina quântica, ou seja, a aplicação da biofísica na saúde, hoje é a Alemanha, Rússia e chineses, né? Já trazendo um pouco dessa medicina tradicional chinesa, mas para um olhar mais atual. Então é uma coisa que eu quero explorar bastante, porque isso que é interessante. Tudo que a gente puder fazer de uma forma menos invasiva, seja não só para avaliação e diagnóstico, como para terapêutica, a gente vai conseguir trazer benefício, né, para aquela pessoa. Sim, e assim, eu tive uma experiência na prática, né? A minha filha, ela tinha crises de enxaqueca e tudo mais. Eu sei que foi um conjunto, foi uma medicina integral que hoje traz ela para uma cura. Mas uma das coisas no começo foi realmente usar o aparelho. E aí se identificou também, por exemplo, que no sangue dela estava com metais pesados, Sim. assim, muito alto, não estava legal. Então, através de um fitoterápico, a gente fez uma limpeza suave, usando uma coisa muito natural. E é um processo, né? Porque a saúde também é um processo. Só que a gente não precisa esperar adoecer, né? Exatamente, é isso que a gente quer trazer com a medicina integrativa. Às vezes as pessoas perguntam para mim, quando que eu preciso fazer uma consulta integrativa? Quando você já está bem, que você esteja bem. Exato. Não vai esperar, a gente está acostumado a procurar um cuidado quando a gente está doente. Já está doente, né? Não, a nossa proposta é justamente trazer esse cuidado muito antes, né? Porque se a gente vai ajustando, né, equilibrando essa frequência, equilibrando a nível funcional, bioquímico, a gente consegue muitas vezes não que essa doença se desenvolva. Exato. Né? E então, esse olhar hoje, eu acho que ele é muito grandioso, porque ele também começa com essa coisa da autoobservação, né? Mas espera aí, eu tô tendo essa dor de novo, mas eu não fiz nada, o que será que eu comi? O que será? Então, assim, como que essa autoobservação, peraí, mas isso aqui tá aparecendo porque eu passei raiva, tá? Então, o que eu vou poder fazer? E quando a gente, né, vai procurar a medicina integrativa, se a gente já está conectado com a gente, é muito mais, deslancha, né, muito mais a coisa. É mais fácil da gente realmente encontrar o nosso ponto de equilíbrio físico, mental, espiritual. Você está falando aqui, e o interessante é a gente destacar que a ciência sempre vem por último, né? A gente que vem com essa evidência que todo conhecimento a partir de evidência, sem dúvida, é o ideal. Mas a gente tem que entender que a ciência ela é construída muito antes com a autoobservação, como você falou, com a observação, com a intuição. Então, a gente não pode desconsiderar esses recursos que nós, seres humanos, temos para conseguir chegar numa comprovação e na ciência. Então, assim, hoje, você como terapeuta tem muito a mostrar, porque nós, como médicos, temos sempre essa preocupação e esse dever, vamos dizer assim, de trazer coisas baseado na ciência. O bom é que hoje tudo isso que lá a medicina tradicional chinesa, muitas coisas que vocês terapeutas estudam, hoje a gente já está conseguindo trazer para a ciência, Isso né? é maravilhoso. Então a gente vai juntar muito isso e a gente vai entrando em sintonia também, e mesmo, né? Porque o conhecimento, ele é sempre expansivo, né? Assim como a consciência. Então, se às vezes a gente tem resistências, né, para entender, resistências até para ir numa médica integrativa, falar assim, imagina, não, o que eu vou fazer, quando que eu vou, como que eu vou? Então, por quê? Porque tudo isso também é novo, é um olhar novo,
porque agora a ciência comprova e nós também estamos prontos para estar encontrando, né, entrando em contato com essa novidade. E a partir do momento que vai se desenvolvendo, a gente vai tendo parâmetros mais objetivos e mais assim visuais para que você consiga mostrar para a pessoa, para o paciente, o que realmente está acontecendo e não ficar na subjetividade, que é o que muitas pessoas não acabam desacreditando, né? Exato. Então, o que vai ser bom e que já é realidade, né? Em alguns centros, e acredito que aqui no Brasil também já tenham profissionais com essa condição, é de aplicar já recursos, né? Que sejam visíveis, né? Que não ficam só na subjetividade ou no, como se às vezes for bruxismo, né? Não tem nada disso, né? Não é magia, não é nada disso, mas a gente tem que ter esse cuidado, e eu tenho, mesmo sendo uma médica com visão integrativa, eu respeito muito o meu paciente, né? Às vezes eu vou sentindo se ele está aberto, se ele estaria disposto a experimentar. E agora a gente conversando, eu estou lembrando aqui de um paciente meu que era muito interessante, porque ele falava assim para mim, e nem foi eu que indiquei, ele era meu paciente e por conta própria, não sei como, ele acabou chegando em algumas terapeutas que trabalhavam com terapias vibracionais, com florais, né, como florais e tal, e também fazia alguns trabalhos corporais. Ele falou, olha, eu não entendo nada do que ela faz, não acredito em nada, mas eu só sei que dá certo e eu me sinto bem. É isso, né? Então, ele realmente, ele era uma pessoa que tinha essa necessidade, tudo, mas ele se abriu para experimentar e realmente via que a coisa dava certo, né? E é assim, né? Na ciência tudo foi assim, né? Foi com a observação, foi com a experimentação, com a vivência, que muitas vezes a gente chega lá. Você vê a tua experiência com a tua filha, né? Você tentou várias coisas dentro da medicina convencional e no fim isso te levou a outras práticas porque ela estava sendo insuficiente. Exato. E pela sua vivência e experiência você pôde entender que aquilo era válido, sim. E trazer essas ferramentas para essa experimentação, né? Às vezes a gente brinca, né? Fala, olha, não sei o que deu certo, mas tudo deu certo. Exatamente. E às vezes é isso mesmo. A gente não precisa colocar o peso numa coisa só. Exato. Né? Eu acho que essa é um outro olhar da medicina integrativa. Não olhar o todo somente, mas poder juntar, vamos dizer, somar todos os recursos. Então, eu posso trabalhar a nível vibracional, eu posso trabalhar bioquimicamente, eu posso trabalhar, às vezes, até com um medicamento. Exato. Né? Por que não? Hoje também, a ciência também comprova que a respiração é uma coisa fantástica dentro do organismo, que a frequência também, ela muda completamente com os exercícios de respiração. Então, assim, e as pessoas que fazem, elas realmente têm esse olhar desse seu paciente. Às vezes as pessoas que também vão lá comigo falam assim, olha, eu achava que yoga era tudo, né? Mas realmente o negócio é legal. Não, a respiração é tudo. É tudo. Então, olha onde começa, né? E para onde vai? O sutil da frequência de um órgão, de um tecido. Gente, isso é fantástico. Você falou um termo que eu não quero deixar passar. Você ter condição de trabalhar no sutil. Então, a medicina quântica, você trabalhar a nível frequencial, você está trabalhando a nível sutil. E uma outra coisa interessante que você colocou é da respiração, que eu também não quero deixar passar. Tá. Que a respiração, você vê, você pode usar essa ferramenta em qualquer situação. Você não precisa comprar, você pode estar em qualquer lugar. Então, isso eu falo... Qualquer situação, respira e pronto. Vai te trazer equilíbrio. É incrível. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Nessas últimas aulas agora, eu dei bastante coisa diferente com respiração. E é incrível que quando a gente nutre o nosso corpo, as sensações também são muito interessantes. E aprender a deixar que as situações passem também é interessante, porque é isso.
às vezes a gente fica preso, né, a uma coisa e não tem um resultado. Então, a experiência, o experienciar e se permitir e saber que tudo é passageiro, aquela sensação vai passar, aquela doença pode passar, tudo pode passar. Então, o que eu tenho que fazer de melhor agora? Se o meu dia tem apenas 24 horas, né? Como que eu vou? Como que eu vou me cuidar de mim nessas 24 horas? Outro dia eu estava escutando uma pessoa, ela falava assim, a pessoa perguntava: como que você consegue ter tanta energia o dia inteiro? Porque todo dia você está super renovado, não sei o que lá. Falou, primeiro, é um dia de cada vez. Olha a frequência que isso te traz para o agora. Sim. Qual é a qualidade que eu tenho que ter agora? Qual a minha autoobservação agora? Então, assim, tudo, né, vai casando para a gente ter essa consciência e da gente ir percebendo que frequência que eu tô, com o que eu tô ressoando. Meu Deus. Exatamente. É muito então, legal. isso traz essa capacidade da gente ter um autocontrole e autocuidado. Então, tudo isso é o que me encantou, né, nesse universo, de né, da medicina, né, quântica, que é justamente você trabalhar com frequência. Daí você pode trazer a cromoterapia, porque as cores também têm uma frequência, e várias outras coisas, a própria musicoterapia, né? Tudo traz uma frequência. Então, assim, a gente vai ter muito o que conversar. Hoje, o objetivo desse podcast era realmente despertar as pessoas que a gente tem muito a trabalhar no sutil, né? Sim. Tudo emite uma frequência, isso hoje pode ser medido e pode ser trabalhado de forma saudável, de forma positiva. E a pessoa só tem benefício, né? Sim. Agora, não descarte de maneira alguma, a gente sempre tem que estar em paralelo, muitas vezes com a medicina convencional, não deixar de lado, ao meu ver, nada que a ciência trouxe até agora, mas também agregar essas outras coisas. E a gente vai poder ainda conversar bastante, muito. Porque a gente está em sintonia. Porque é muito legal, né? E a sintonia é isso, né? A gente entra... A gente ficaria horas aqui falando, conversando. Com certeza. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço. De você estar trazendo tua vivência, tua experiência, não só na yoga, que para quem não viu, você já teve aqui um podcast comigo, mas também com outras práticas, outras ferramentas que tenta trazer essa homeostase, ou seja, esse equilíbrio. Essa autorregulação. Olha que exatamente, palavra linda. Amei. Fechamos. É isso. Obrigada. Eu é que agradeço.